Em Austin, a Ferrari voltou a ser agressiva e conquistou um pódio muito importante. Além disso, mostrou que a Ferrari pode correr mais próxima ao solo. No vídeo de hoje, vamos analisar os dados que surgiram no último fim de semana em Austin. Vamos ver quais foram as modificações feitas após a Sprint Race que permitiram à Ferrari correr mais baixa ao solo. Por fim, também devemos ver as modificações feitas pela Red Bull, o caos presente na McLaren, pois todos estão uns contra os outros. Atenção também às palavras de Zac Brown, que diz que este Mundial será como o de 2007. Antes de começar, por favor, deixe um like de apoio e agora vamos ver tudo em detalhes. Em Austin, a Ferrari voltou a mostrar os dentes após uma sexta-feira desastrosa. A SF25 renasceu na pista graças a uma escolha técnica corajosa que poucos notaram: baixar o carro quando todos os outros o levantaram. Uma inversão de tendência que mudou o fim de semana do cavalo rampante e que conta muito mais do que um simples bom resultado. De fato, os treinos livres haviam deixado prever o pior. Problemas de transmissão para Leclerc, um carro instável e lento, Hamilton em oitavo e Leclerc em décimo, quase um segundo atrás da liderança. Tudo levava a querer em mais um fim de semana para esquecer. E, no entanto, na sprint e depois na corrida, a SF25 se transformou não apenas por causa dos acidentes que eliminaram 4 carros à frente dos carros vermelhos: Norris, Piastri, Hülkenberg e Alonso, mas porque nas voltas realmente representativas, a Ferrari mostrou um ritmo de corrida surpreendentemente competitivo. A chave veio entre a sprint e a qualificação de sábado. Ao analisar os dados, os técnicos liderados por Matteo Toninali perceberam que a Ferrari foi demasiado prudente na configuração inicial. O medo do asfalto irregular do Cota, deformado ano após ano pelo lençol freático, levou os engenheiros a levantar o carro mais do que o necessário, sacrificando carga e aderência mecânica. Uma escolha compreensível, mas limitante. E quando o parque fechado foi reaberto, a decisão foi tomada: baixar a SF25 e arriscar, enquanto Red Bull, McLaren e Mercedes decidiram levantar seus carros para evitar danos ao fundo e ao assoalho. A Ferrari ousou na direção oposta. O resultado: um carro mais estável e mais reativo nas mudanças de direção e, finalmente, capaz de aproveitar os pneus como deveria. Na qualificação, a diferença para a liderança caiu 0,7 em relação à sexta-feira. Leclerc ficou a apenas 6 milésimos da McLaren de Norris, uma enormidade positiva em comparação com as tendências das últimas corridas. A nova configuração permitiu a Leclerc encontrar um equilíbrio ideal. Na sprint, ele trabalhou muito nos ajustes do diferencial para melhorar a tração. Na corrida, por outro lado, a SF25 pareceu consistente e previsível em todas as fases, mesmo com os pneus mais macios. Hamilton, menos à vontade com a configuração extrema, ainda terminou em quarto, completando um resultado geral que devolve moral e confiança a Maranello. A Ferrari demonstrou saber reagir. Após semanas de críticas e incertezas, o terceiro lugar de Leclerc e o quarto de Hamilton valem muito mais do que o resultado em si. É a confirmação de que a direção técnica liderada por Fred Vasseur é capaz de corrigir o rumo e tomar decisões audaciosas quando necessário. Até o presidente John Elkann reiterou sua confiança na equipe, um sinal importante com vista para as últimas corridas da temporada. Agora, o circo se muda para a cidade do México, a mais de 2.200 metros de altitude. O ar rarefeito muda tudo. Os carros, mesmo com asas de carga máxima, alcançarão velocidades incríveis. A Ferrari chega confiante após ter vencido aqui no ano passado com Sainz e visa confirmar o ritmo recuperado. Mas a verdadeira questão é outra. Os rivais ainda serão forçados a viajar alto como em Austin, ou desta vez caberá a eles perseguir? E Hamilton já está de olho no México. Ele disse que a Ferrari está pronta para superar a Mercedes. Vamos ver em detalhes as suas palavras. Hamilton admitiu que o feeling com o carro continua a crescer e que o objetivo agora é claro: confirmar a tendência positiva e colocar a Ferrari entre as 3 primeiras do time do Mundial. Sinto que estamos indo na direção certa, declarou. A equipe fez um grande trabalho e quero entender como podemos extrair ainda mais desempenho. À vista do GP do México, o inglês concentrou-se em um aspecto em particular: a execução. Um tema frequentemente destacado também por Frederic Vasseur, tornou-se crucial na melhoria vista em Austin, especialmente nos tempos de saída do boxe e na gestão das voltas de preparação na qualificação. Hamilton explicou que passará os próximos dias revisando os dados e estudando o comportamento da SF25 para entender onde encontrar mais margem. Vou mergulhar nos dados para entender como obter melhor desempenho e posicionar o carro um pouco mais à frente, disse. Mas o progresso é visível e a equipe sabe disso. O 7 vezes campeão mundial não se esconde. A prioridade é superar a Mercedes no Mundial de Construtores. A Mercedes venceu 2 corridas atrás, mas em Austin estavam atrás de nós. É difícil entender essas mudanças contínuas, comentou, mas estamos confiantes de que nosso carro será ainda mais forte no México. O duelo com a equipe Buckley continua acirrado, enquanto a Red Bull continua a ser a referência absoluta, mesmo à frente da McLaren. No entanto, na Ferrari, o clima mudou. A SF25 não é mais um carro frágil ou imprevisível, mas um projeto em constante crescimento. O circuito do México será determinante para a Ferrari. O ar rarefeito altera o comportamento aerodinâmico dos carros e coloca os motores à prova. Mas a Ferrari chega com sensações positivas e uma configuração que parece se adequar bem às características da pista.
Hamilton e Leclerc mostraram ambos sinais de melhora, e pela primeira vez em meses, a equipe parece unida e confiante em seus próprios meios. Com a Mercedes na mira e uma McLaren menos dominante em relação ao início do ano, o México pode se tornar o ponto de virada da temporada. E enquanto a Ferrari abaixou seu carro em Austin, a McLaren teve que optar por um caminho conservador, ficando um pouco mais alta em relação ao solo, porque não tinham dados disponíveis para analisar após a Sprint Race, já que tanto Norris quanto Piastri se retiraram da Sprint Race e, portanto, para evitar possíveis desclassificações que poderiam prejudicar o campeonato, preferiram correr de forma mais conservadora e com um carro mais alto. Ao contrário, a Red Bull pôde ousar mais e até Verstappen correu mais baixo, assim como a Ferrari. O fim de semana em Austin marcou uma virada evidente. O RB21 recuperou equilíbrio, velocidade e constância, aproximando-se de uma McLaren que desde a metade da temporada parecia inatingível, mas o que realmente permitiu ao time de Milton Keynes renascer. Por trás do retorno de Verstappen e da competitividade recuperada, há muito mais do que um simples golpe de sorte. Quando a McLaren decidiu interromper o desenvolvimento do MCL39 antes da pausa de verão, o fez a partir de uma posição de força. O carro de Woking dominava a cena rápido e equilibrado em todos os tipos de pista. A Red Bull, por outro lado, escolheu um caminho diferente. Continuar a evoluir o RB21, trazendo atualizações constantes até mesmo no final da temporada. Uma escolha arriscada, mas vencedora. De fato, pouco a pouco, o time de Milton Keynes fechou a lacuna, aproveitando também os passos em falso de Oscar Piastri, com mais de 60 pontos perdidos em 4 corridas e os limites de desenvolvimento dos rivais. O coração da melhoria da Red Bull está escondido em um aspecto frequentemente subestimado: a altura em relação ao solo. Desde Monza, Andrea Stella, chefe de equipe da McLaren, deu a entender que o RB21 estava rodando muito mais baixo em relação ao início da temporada. E os comentários dos pilotos confirmam isso. Tanto Verstappen quanto Tsunoda falaram com frequência sobre o fundo, tocando o asfalto, sinal de um carro que trabalha no limite. E explicou Andrea Stella: se eles melhoraram o carro é porque resolveram certos problemas aerodinâmicos. Em Monza chegou um novo assoalho, em Singapura uma nova asa. Se eu tivesse que apostar, diria que a chave é a altura em relação ao solo. A Red Bull encontrou o ponto perfeito, conseguindo aproveitar melhor o fluxo de ar sob a carroceria sem danificar o patim. Um equilíbrio que a McLaren, sem dados na sprint, não conseguiu replicar, optando por uma configuração mais alta e conservadora. Laurent Mekies, chefe de equipe da Red Bull, disse que reduzir tudo a um único elemento seria errado. É um conjunto de fatores que trabalham em sinergia. Portanto, o mérito não está apenas no assoalho, mas em 4 atualizações na parte dianteira e 2 evoluções no assoalho. Tudo junto, o pacote de atualizações da Red Bull funcionou. E agora a mensagem é clara: a Red Bull é novamente competitiva em todos os tipos de pista. E com Verstappen de volta ao auge da confiança, as últimas corridas restantes prometem uma batalha acirrada contra o McLaren, forçada desta vez a perseguir. Portanto, a McLaren foi forçada a correr mais alta e conservadora com o seu carro porque não tinha dados disponíveis, ao contrário da Red Bull e também da Ferrari, já que na Sprint Race tanto Norris quanto Piastri se retiraram. Esse cenário, porém, não se repetirá nas corridas seguintes. Certamente, a McLaren será mais cuidadosa com seus pilotos. Ambos tentarão não se retirar e, portanto, também no fim de semana com a Sprint Race, serão mais cautelosos para tentar ter todos os dados disponíveis e explorar ao máximo o potencial do carro e, portanto, correr mais baixo como fazem a Red Bull e a Ferrari. Mas atenção que Andrea Stella se pronunciou sobre o campeonato. De fato, o chefe de equipe da McLaren deixa as coisas claras. Não haverá hierarquias entre Oscar Piastri e Lando Norris, pelo menos enquanto a matemática deixar todas as possibilidades em aberto. Com Max Verstappen em plena recuperação no campeonato, o chefe de equipe do time de Woking reafirma que a prioridade continua a ser apenas uma: maximizar o potencial de ambos os pilotos em todos os fins de semana. Verstappen, graças à vitória em Austin, reduziu para 40 pontos a diferença para o líder, Oscar Piastri, recuperando 64 pontos desde a pausa de verão. A margem entre os dois pilotos da McLaren, por outro lado, caiu para 14 pontos, sinal de uma rivalidade interna cada vez mais acirrada. Apesar disso, Andrea Stella não tem a menor intenção de impor ordens de equipe. Apenas a matemática pode fechar a porta para um dos dois, declarou o chefe de equipe. Ainda há 5 corridas e 2 Sprint Race, então podemos até aumentar a vantagem sobre Max. É assim que vejo a situação. A política da McLaren é clara desde o início da temporada. Tratamento absolutamente igualitário e Andrea Stella olha com otimismo para as últimas 5 corridas da temporada. A McLaren, segundo ele, ainda tem margem para crescer. Temos pistas favoráveis por vir e acredito que ainda há muito potencial a ser extraído do carro. Os pilotos também sabem que podem fazer mais em relação a algumas corridas anteriores. E Andrea Stella lembrou de alguns anos anteriores em que a McLaren disputava o título. Basta olhar para 2007 ou 2010, ele disse, anos em que o campeonato foi decidido na última corrida e em alguns casos o terceiro na classificação venceu. Não daremos prioridade a ninguém até que a matemática o exija. Esta é uma clara referência à lógica que também guiou Ron Dennis nos tempos de Hamilton e Alonso. Correr livremente, mas sempre a serviço do resultado da equipe. E até Zac Brown se pronuncia como Andrea Stella. Em 2007 tínhamos 2 pilotos com pontos iguais e Kimi Raikkonen os venceu por muito pouco. Mas é assim que a McLaren quer correr. Queremos 2 pilotos capazes de vencer o campeonato.
É um risco, sabemos, mas preferimos correr desta forma. Portanto, o CEO americano reafirmou que a equipe não imporá hierarquias. Norris e Piastri terão igualdade de oportunidades até o fim. Quando você aposta em um primeiro ou segundo piloto, corre o risco de comprometer o campeonato de construtores, acrescentou. Queremos dar a ambos a chance de vencer, mesmo que isso possa envolver riscos, como em 2007, mas estamos preparados. Então essa é a filosofia da McLaren, que não quer quebrar a harmonia interna, mesmo que talvez já esteja quebrada. Os dois pilotos já estão um contra o outro. Vimos o confronto em Austin na Sprint Race, mas também é verdade que não se pode dar ordens de equipe neste momento. Os três pilotos lutando pelo campeonato estão muito próximos uns dos outros. Então, devem ser os dois pilotos e a McLaren a ter a inteligência necessária para entender que não devem cometer erros que possam levar a 1-0. Devem tentar levar para casa o máximo de pontos possível sem arriscar demais, mas também sem ter o braço curto que Piastri teve nas últimas corridas, porque senão Verstappen chega, te supera e vence o Mundial. Por outro lado, tanto Andrea Stella quanto Zac Brown querem um Mundial como o de 2007, onde Ron Dennis deixou Hamilton e Alonso livres para correr. Mas aquele Mundial não trouxe tanta sorte à própria McLaren, porque no final Kimi Raikkonen venceu e foi o último Mundial de pilotos conquistado pela Ferrari, enquanto em 2010, também aquele Mundial disputado até a última corrida. Bem, naquela ocasião Sebastian Vettel venceu pela Red Bull. Então essa filosofia da McLaren é correta, compreensível, mas nunca trouxe muita sorte nos anos passados. Veremos como será este ano. Dito isso, também precisamos falar sobre o motor Ferrari de 2026, porque há notícias sobre isso. Em Maranello, trabalha-se com o máximo sigilo. Segundo a imprensa italiana, a Ferrari está desenvolvendo um motor revolucionário para a temporada 2026, equipado com um sistema de admissão ultra secreto. Um projeto que pode representar uma virada para a Ferrari, justamente quando a Fórmula 1 se prepara para a maior mudança de regulamento dos últimos 10 anos. Sim, a temporada 2026 representará uma nova era da Fórmula 1. O chassi e a unidade de potência serão completamente redesenhados, com regras que se concentram na eletrificação de 50%, combustíveis totalmente sustentáveis e aerodinâmica ativa. Uma combinação que mudará radicalmente a maneira de projetar os monopostos e colocará à prova até mesmo os engenheiros de motores mais experientes. No que diz respeito à unidade de potência, o grid verá 5 fabricantes oficiais: Ferrari, Mercedes, Honda, Audi e Red Bull Powertrains Ford. Com o retorno oficial da Honda junto à Aston Martin e a chegada do projeto Audi na Fórmula 1, a competição interna entre fabricantes de motores será feroz. De acordo com uma investigação recente, a Ferrari estaria desenvolvendo um novo bloco com cabeçote em liga de alumínio que integraria um sistema de admissão inédito, protegido pelo sigilo técnico absoluto. O design atual teria surgido para substituir uma solução anterior mais radical, um cabeçote de aço altamente inovador desejado por Wolf Zimmermann, responsável pela pesquisa e desenvolvimento da seção de motores. No entanto, o projeto de aço foi abandonado devido a problemas de confiabilidade, levando a Ferrari a uma configuração mais leve, mas igualmente sofisticada. A nova arquitetura visa otimizar a combustão e a integração com a parte híbrida, melhorando a eficiência sem sacrificar a potência térmica. Sabemos que Zimmermann está destinado a deixar Maranello uma vez concluído o trabalho no motor de 2026. Ele foi uma figura fundamental no desenvolvimento dos motores modernos da Ferrari e, segundo rumores, estaria em negociações com a Audi Fórmula 1, para onde também o acompanharia seu adjunto, Lars Schmidt. Em seu lugar, Enrico Gualtieri assumirá, que é o atual diretor técnico da divisão de unidade de potência e que assumirá o projeto na fase mais delicada, que é a integração entre motor de combustão e MGU-K, a parte elétrica principal. No entanto, a mudança de curso resultou em um atraso no desenvolvimento. A transição de um cabeçote para outro fez perder semanas de trabalho em relação aos rivais diretos. A consequência é clara: a Ferrari está perseguindo. Fontes internas relatam que a Mercedes é atualmente o fabricante mais avançado no desenvolvimento do motor de 2026, enquanto a Honda está um pouco atrás. Para Maranello, o tempo perdido na transição pode pesar, embora os primeiros testes de bancada tenham mostrado dados encorajadores. É interessante lembrar que a Mercedes, em 2014, soube antecipar a todos durante a transição para a era híbrida, dominando por 8 títulos consecutivos de construtores e 7 mundiais de pilotos. Desta vez, a Ferrari não quer ficar para trás na nova revolução energética da Fórmula 1. O objetivo é claro: construir uma unidade de potência que traga a Ferrari de volta ao topo da eficiência e inovação após anos de compromissos. Hamilton e Leclerc, atualmente em dificuldades com o SF95, podem se beneficiar do salto tecnológico já nos testes pré-2.0-2.6. Para ambos, o novo motor representa não apenas uma promessa, mas a base do projeto Ferrari do futuro. E atenção que em 2026 também haverá uma revolução técnica, pois serão permitidas asas mais flexíveis. Vamos ver tudo junto. Após anos de polêmicas, verificações e diretrizes técnicas, surgiu uma hipótese chocante no paddock de Austin. A partir de 2026, asas flexíveis podem finalmente se tornar legais. Uma verdadeira virada que pode mudar a forma de projetar o monoposto da nova era aerodinâmica. As asas flexíveis sempre foram um dos temas mais quentes da Fórmula 1 moderna.
Sempre que uma equipa encontra uma vantagem, a FIA intervém com novos testes de rigidez, mas as equipes, da Red Bull à Mercedes, passando pela Ferrari e McLaren, continuam ultrapassando os limites. Em 2025, após os controlos mais rigorosos introduzidos na Espanha, a Federação impôs modificações para endurecer os perfis das asas. Ainda assim, vimos 3 meses depois a Red Bull intervir na asa dianteira, tornando-a ainda mais flexível, mas dentro dos limites. Segundo fontes internas, algumas equipes teriam por proposto eliminar completamente os limites de flexão, dando liberdade total às equipes. A ideia é simples. Se a FIA não consegue controlar a deformação das asas, vale transformá-la em uma nova área de desenvolvimento técnico, como a aerodinâmica ou as suspensões. Todos estariam em igualdade de condições e a competição voltaria sobre engenhosidade, não sobre regras. Até mesmo vários engenheiros disseram: a asa pode se flexionar quanto quiser, mas nunca deve ceder. Se passar no teste, cabe à equipe explorar a flexibilidade como achar melhor. Se a asa flexível se tornasse um elemento livre em 2026, abriria uma nova era de desafio entre as equipes, não mais apenas aerodinâmica ativa ou recuperação de energia, mas também gestão dinâmica da flexão estrutural para obter desempenho inédito. Em suma, após anos de limitações, a Fórmula 1 poderia voltar a ser um laboratório de pura criatividade engenheira, uma revolução silenciosa, mas potencialmente devastadora. Deixem-me saber nos comentários a sua opinião sobre todos os temas que tratamos no vídeo. Desde a Ferrari que em Austin correu mais baixo ao solo, indo mais rápido e gerando mais carga aerodinâmica, até a McLaren que certamente foi penalizada em Austin porque não correu efetivamente a sprint race. Na sua opinião, será mais forte nas próximas corridas? O que acham das declarações de Andrea Stella de Zac Brown? Como veem o Mundial de agora em diante? Mas acima de tudo, digam-me a sua opinião sobre o motor 2026 da Ferrari e sobre as asas flexíveis. Como sempre, lembro-lhes de deixar um like, inscrever-se e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo no canal. Por aqui é tudo, nos vemos em um próximo vídeo.